Olá pessoal, eu sou Eus Pinheiro e esse é meu canal aqui no YouTube. Pessoal, eu coloquei 10 gramas de fermento nessa massa, 10 gramas de sal, aqui é meio quilo de trigo, tá? Meio quilo de trigo e coloquei uma outra colherzinha de açúcar. Mais um pouquinho que eu boto todas as minhas massas, eu coloco gelo, tá? E água gelada, bastante água gelada. Vou pegando os pontos, vou dando ponto nela até dar. Eu não coloco logo de uma vez não, porque é um pão que eu vou fazer na mão. Enquanto essa massa vai descongelando na minha mão, ela vai amolecendo. Então é assim, olha, como a água não dá, se coloca mais um pouquinho de água e assim sucessivamente, mas vai colocando de pouco, não vai colocando de muito para não perder a massa. Aí você vai trabalhar na massa, né? Eu queria dizer o seguinte, pessoal, se inscreva no meu canal, tá? Curta meu vídeo, faça comentários, o que você achar de diferente, o que tá errado. Nessa parte aqui, eu vou trabalhar nessa massa para dar o ponto dela. Olha aí como eu tô fazendo. Ela grudou na mão, mas eu vou mexer ela e ela vai. Se você observou, eu joguei um pouquinho de trigo em cima da bancada. Aí eu deixei descansar mais um pouco, deixei descansar mais outro pouco, e assim vai. A pessoa tem que deixar a massa descansar, não tem jeito. Esse pão, eu vou assar ele no forno de fogão, tá? Eu vou mostrar para vocês que mesmo você fazendo em casa, fica um pão gostoso, mas ele não fica com aquela qualidade que você assa numa panificadora, numa padaria grande. Mas fica gostoso. Eu sempre fazia aqui em casa e hoje eu resolvi fazer esse vídeo para colocar aqui no meu canal. Como eu cresci assim, você tem que melar o pão numa farinha de milho para ele não grudar onde vai colocar ele. É sempre assim eu faço. Vou pesar esse pão aqui de 200 gramas cada um, partir a massa, olha aí, tá? 200 gramas e vai ter um menor. Para ficar mais fácil, que na máquina, a máquina que enrola o pão, ela estica o pão, tá? E enrola. Então ele fica bem durinho e bem firme, tá? Então é assim, você estica ela direitinho, aí você vai assim, ó, fazendo assim, tá? Quando chegar no final, ele vai estar bem durinho, já no ponto de esticar ele na mão. Mas você não pode esticar ele totalmente na mão, que se você botar muita força nele, ele vai rasgar. Vou lhe mostrar no final como é que ficou o pão. Esse aí eu tentei fazer isso, olha, e tinha esquecido que a gente não pode fazer. A emenda sempre é para baixo, pessoal. Não esqueça de colocar a emenda para baixo. Porque se você deixar ele fermentar com a emenda para cima, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai abrir. Se você quiser fazer uma experiência, pode fazer. Ele vai abrir todinho, fica aquela coisa mais ridícula do mundo. Tá, então assim, você pega essa emenda, rola ele na farinha de milho e coloca numa bandeja. Eu vou colocar no charão que dá certinho lá no meu forno. Eu untei ele, tá? Um pouquinho de óleo só. Pode ser com margarina, pode ser... Só um pouco eu coloquei. Porque ele é um pão também, esse pão é o pão da massa do carioquinha, do careca, do francesinho. Essa massa é essa massa aqui, tá? Eu coloquei aquele pouco de açúcar para dar uma coloração dele melhor. Essa distância, olha, essa bandeja aqui tem 35 centímetros. Esse charãozinho. E eu vou colocar ele dentro do forno, na parte do meio. Vou aquecer bastante o forno e vou colocar na parte do meio. Para ele assar dentro, não assar só no fundo. Olha como ficou lindo, olha o pão, tá? Ficou lindo. Olha o do meio que eu falei, que eu quis forçar, esticar ele, ficou todo assim, tipo caraquento, que chama, como o pessoal, alguns chamam, né, caraquento. Esse outro ficou lisinho, porque deu um tempo nele, depois eu fui esticar. E é assim, pessoal, eu dou 3 cortes, tem pessoas que dá 2, e esse corte é para ele abrir, tá? Olha aí, eu dei um vapor nele, olha a coloração dele, tá bonita. Mas assim mesmo, como é um pão pra gente comer em casa, assim, que o pão caseiro da panificadora nunca é igual ao pão caseiro que a gente faz em casa, porque lá eles trabalham, a indústria tem muita máquina, ela faz a massa ficar muito macia, muito cilindrada.
Aí eu passei, só para dar um brilho, passei uma manteiga em cima, para dar um brilho, ficar mais bonito no vídeo. Mas esse pão, quando eu cortei ele assim, eu achei ele muito lindo dentro, assim, a massa. Eu queria que você veja. Olha, vocês vão ver agora que eu vou cortar esse pão e ele tá muito bonito dentro, tá? Tá macio, mas mesmo assim, ele assado no forno de fogão, ele fica um pouco cascudo no fundo. Ele fica um pouco cascudo no fundo, esse pão. Mas é aquela casca grossa, olha aí, ó. Olha, viu? Isso eu botei na parte do meio do fogão, tá? Ó. Aí eu corto e vocês veem como fica a massa dentro. Olha como ele tá, a massa. Linda a massa. Todo assadinho, fica, é muito gostoso. Isso você fazendo assim para merendar à tarde ou então de manhã, fica gostoso.